Olá a todos, meu nome é Renato, sou coordenador de pré-vendas aqui da InfoAxis e hoje vamos falar um pouco sobre análise topológica com Creo Parametrics. Antes da gente dar início na nossa webinar, passar aqui uma agenda do que será abordado durante essa apresentação e aqui a gente já consegue ter uma ideia do que se trata uma análise topológica. Antes de entrar de fato nos exemplos práticos, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a InfoAxis, depois eu vou falar sobre o webinar em si, vamos aplicar as demonstrações e por fim a gente vai para o fechamento do nosso webinar. Falando um pouco sobre a InfoAxis, é importante salientar alguns aspectos da empresa, né? Uma delas que foi fundada em 2003, sempre como parceiro oficial da PTC, e isso traz uma experiência muito grande entre os produtos da PTC, né, que a gente consegue até visualizar aqui na parte inferior da nossa apresentação. Nossa matriz é localizada em Campinas, porém temos algumas outras unidades espalhadas nas regiões sul e sudeste do país. Um ponto que eu acho bastante interessante quando falamos da empresa é que a ideia da InfoAxis, ela nasceu, né, como uma empresa de consultoria. E isso, então, faz com que todos os profissionais aqui localizados sejam, de certa forma, consultores. Então, a gente tem, fora essa questão de consultoria, todo o desenvolvimento de produtos e os processos de fabricação, que eu até havia comentado anteriormente, a gestão do ciclo de vida de um produto. Claro, a gente, como fornecedor da oficial da PTC, né? Então temos tanto o software como toda a capacitação dos usuários nos produtos da PTC e a gestão de negócios em si. As nossas especializações ali entram como CAD, CAI, CAM, PLM, realidade aumentada, internet das coisas, integração com o ERP, que isso é muito importante para os dias de hoje, né? Ainda mais quando se fala de uma indústria 4.0. E todos os nossos técnicos, consultores, a nossa equipe de vendas, os executivos, são todos certificados pela PTC, o que garante também uma qualidade no pré e pós atendimento. Vamos para o próximo tópico, falando um pouco sobre o webinar de hoje. O que é uma análise topológica em si? A análise topológica, eu até busquei aqui de alguns artigos, de onde vem a palavra topologia, que ela vem do grego topos, lugar, e logos, que é estudo. Então a gente começa a estudar a localização de um produto, ou seja, vamos aplicar um esforço na peça e a partir do momento que o Creo começa a identificar onde de fato o modelo é necessitado através daquele esforço aplicado, ele vai começar a manter essas regiões. Então a topologia nada mais é do que eu faço um estudo de fato de como que a peça será aplicada e o software vai me retornar como o modelo deveria ser fabricado, ou a geometria em si, a fabricação, o método eu que vou definir para ele. Então, baseado em alguns conceitos que eu vou mostrar ao longo da apresentação, vamos conseguir entender um pouco melhor o que seria uma análise topológica. Aqui mais um conceito do que seria, e a seguir eu vou mostrar no software, na prática vai ficar tudo mais claro também para quem está acompanhando esse webinar. A demonstração vai ser baseada em dois modelos, respectivamente. O primeiro, que é o modelo superior, eu vou tentar simular uma aplicação onde eu tenho pontos de fixação, eu tenho uma carga já conhecida também, porém eu não tenho a menor ideia de como que seria essa geometria. Eu não tenho a menor ideia de como que seria a geometria, a menor geometria, mais leve geometria possível para resolver um problema. Então eu posso utilizar de uma análise topológica como auxílio de um processo de projeto ainda.
O segundo exemplo a gente pode simular como um modelo que já é utilizado, já é fabricado, já existe isso em mercado, porém eu gostaria de ter a plena certeza que o material que eu utilizo dele é o material necessário para a aplicação. Será que eu estou jogando material fora? Será que eu poderia mudar alguma coisa no meu produto para melhorar, para otimizar ainda mais esse modelo? Indo aqui para o software, temos então o primeiro exemplo, já sendo mostrado aqui. A intenção nesse caso é pedir para o software me ajudar a descobrir qual a melhor geometria. Para isso vamos aplicar algumas informações. Afinal de contas eu tenho uma aplicação física para ele. Primeiro então eu vou determinar o que eu preciso manter no meu produto. Então mantendo duas fixações, o resto ele pode manipular da forma que quiser. Obviamente eu vou aplicar uma carga no produto, já tem então a carga aplicada, e ao mesmo tempo eu também preciso de uma fixação. Fixação posso avançar também, né? Eu posso dizer que ele translada, gira, eu posso refinar um pouco isso para me dar uma geometria mais próxima do que, de repente, não aplicando tipos de informação. O material é importante. Eu vou aplicar alguns objetivos na minha análise, como por exemplo, eu quero que o conceito de extrusão seja levado em consideração, afinal de contas eu vou usinar essa peça depois. Mas eu posso trabalhar com possibilidades de simetria, levando em consideração impressão 3D. Eu posso aplicar até 3 tipos de filtros para ele modelar o meu produto. Digo também no meu projeto qual é o fator de segurança que eu vou levar em consideração nessa análise. Isso é importante, isso vai corresponder diretamente à geometria. E uma vez que eu defino então algumas características como essa, eu posso rodar a análise. Nesse caso eu já tenho essa análise pronta, eu vou apenas carregá-la como resultado final. A próxima análise eu vou rodar ela em tempo real. Mas basicamente ela é bastante rápida de ser executada. Tenho aqui a animação do que foi feito para chegar naquele resultado final. Então, basicamente, uma análise topológica ela leva em consideração algumas análises que serão feitas dentro de um produto. Afinal de contas, o software precisa entender onde de fato o produto ele é afetado por aquela força que foi aplicada para conseguir gerar o resultado para a gente. Consigo ver o bloco que foi criado inicialmente, então entender de fato o que ele está removendo ou não do produto, baseado na força e fixação aplicadas. Uma questão bastante interessante de uma análise é a possibilidade de eu animar essa análise, como que o modelo se comporta em relação à força aplicada. Então, isso aqui também na topologia é possível. Posso mostrar ou não o que eu pedi para ser mantido e também aplicar cortes no meu produto. Afinal de contas, é interessante entender como ele se comporta internamente. Internamente também eu posso ter algum tipo de problema no meu produto, então, gerando cortes, eu consigo ver então como que a malha foi até criada e como ela está sendo utilizada baseada na tensão. Meu modelo criado, eu posso utilizá-lo ele agora de duas formas, ou exportá-lo de duas formas. A primeira eu utilizo como referência para uma modelagem, que é somente o dado de tesselação, e o segundo eu exporto o modelo mesmo. Eu vou utilizar a primeira condição de exportação nesse caso, afinal de contas eu quero remodelar o meu produto. E baseado nessa característica, com apenas uma extrusão e alguns filetes, eu tenho meu modelo final, levando em consideração o processo de usinagem nesse exemplo aqui. O segundo exemplo, ele trata do conceito que eu já tenho esse modelo sendo aplicado no mercado, porém eu preciso entender se ainda eu consigo melhorar essa geometria. Será que 5 pontos de fixação, será que a localização dessas fixações elas são suficientes para a aplicação do meu produto? Será que eu consigo melhorá-lo? Então eu posso fazer uma análise topológica para esse tipo de condição, para esse cenário também. Os dados são os mesmos, né? Eu aplico a minha fixação,
aplico a minha carga, aplico o material, os meus objetivos. Agora eu vou gerar a malha do meu produto. E depois que essa entre aspas, receitinha de bolo foi criada, eu posso simplesmente executar uma análise de topologia. É interessante visualizar esse gráfico, né, porque a gente está comparando aqui duas linhas que vão se convergir. A linha de massa, que é um dos objetivos que eu apliquei, eu quero reduzir massa, e a linha que trabalha com o meu fator de segurança. A partir do momento que elas entrarem em convergência, elas se estabilizarem, tanto individualmente como em comparação, isso significa que o modelo foi otimizado, eu tenho o melhor cenário baseado no que foi aplicado como contorno para ele. Então notem que de 5 pontos de fixação, 2 ali eu posso desprezar a partir de agora, afinal de contas, apenas 3 pontos de fixação são suficientes para trabalhar com esse meu produto. Basicamente, até se a gente observar a parte de trás do produto ali, né, tirando esses pontos ali, ele tira bastante material também na parte de trás do produto, e isso é uma redução de massa bastante considerável. Se a gente levar em consideração a forma de exportação, agora eu quero já exportar direto em malha isso daqui, eu estou avaliando que de repente esse modelo é fabricado através de uma impressão 3D, então eu não estou muito preocupado até em conceitos de trabalhar com extrusão ou de repente trabalhar com simetria. Isso daqui eu deixei o software aberto para ele fazer qualquer tipo de interação. E esse é o modelo que ele me trouxe como resultado da segunda análise topológica. Então, aqui como no fechamento do webinar, podemos perceber então que a análise topológica ela ajuda muito no processo de desenvolvimento, um processo ainda onde eu estou pensando qual que seria a melhor geometria para se ter em uma peça, né? Lembrando que isso traz algumas vantagens quando se trabalha utilizando dessas ferramentas. Uma principal seria a redução de massa de um produto, levando em consideração que para algumas aplicações a massa ela é muito importante e a resistência ela vai ser mantida, ou posso até aumentar a resistência baseado em parâmetros que eu aplico. A gente pode ver de repente que eu posso colocar até qual que é o meu fator de segurança do produto para que mantenha essa condição de aplicação segura no produto, né? Então, olha lá, eu ganho previsibilidade, produtividade, consigo padronizar o produto, aumento a qualidade dele, afinal de contas, eu tenho um modelo mais enxuto, porém tem uma aplicação ainda dentro dos meus parâmetros. Eu posso conseguir também aumentar a resistência de um produto. Eu reduzo matéria-prima, reduzo o custo, reduzo o retrabalho, reduzo o processo de prototipagem, né? Eu não vou, de repente, eliminar a prototipagem, porque é uma validação física, ela se faz necessária, mas eu posso reduzir isso de forma bastante considerável. E eu diminuo também processos, porque eu posso definir qual tipo de processo eu vou levar em consideração para conseguir tal produto. A gente pode ver lá na apresentação que eu consigo também definir o tipo de processo que eu gostaria de fabricar o meu produto. Então agradeço a atenção de todos que participaram. Eu espero vê-los em uma próxima apresentação. Vamos abordar outros assuntos. E se de repente tiver algum tipo de dúvida que tenha ocorrido durante a apresentação, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em, de repente, até abrir mais a ferramenta, fazer algum estudo de caso sobre uma análise topológica.